Diácono Carlos, eu preciso orar por você, por tua saúde. Por tua saúde. Uma ameaça. Mas a tua... Escuta o que eu estou a dizer. O Senhor te deu longa vida, longos anos. Mas o inimigo projetou algo contra a tua saúde. Eu estava em oração ontem e o Senhor me mostrou, eu aqui na igreja, neste culto, exatamente eu a orar por você, a te dizer isso. Em nome de Jesus. O que eu estou a declarar e a profetizar é o milagre e a cura. Deus projetou longos anos. Não morrerás. Eu vou nos convidar para abrirmos a palavra do Senhor, o texto que está aí na tela. Eu vou começar hoje uma série de estudos, se bem que vai haver uma interrupção, sobre o ordinário se move com o extraordinário. O comum se move com o incomum. E nesta série de estudos da palavra do Senhor, eu vou tratar de olhar para alguns textos da palavra de Deus que estão associados com ou contam com a presença desse animal jumento ou jumenta. Portanto, hoje, assim rapidamente, vamos tratar de falar dentro deste tema. Vou pedir à mídia para voltar a colocar o tema, porque eu quero que os irmãos tenham no fixo em vossa mente. Vamos dizer, o tema é o jumento que tem algo a dizer, ok? Repita comigo, o jumento tem algo a dizer. Eu não sei se você tem ouvido para ouvir, mas ele tem algo a dizer. E rapidamente vamos ver este algo aí que o jumento tem a dizer. Depois vou aprofundar mais. Hoje será base. Depois eu vou entrar numa profundidade instrutiva da palavra de Deus, em que vamos olhar para o livro de Juízes, capítulo 15, em que Sansão, o último dos juízes de Israel, pega de maneira pode-se chamar providencial, mas na verdade é ao acaso, uma queixada de jumento, mandíbula de um jumento. E a ideia o texto vai dizer que é a queixada de um jumento fresco. E o que difere desse texto aqui é que aí eu vou trabalhar com a ideia desta mandíbula, a queixada do jumento, como uma expressão da espada que o cristão deve ter. Vou trabalhar com a ideia
qualquer coisa, você pode dizer comigo coisa? Qualquer arma, você pode dizer comigo arma? Qualquer, qualquer coisa, qualquer arma, qualquer coisa que você faz dela arma e se torna uma arma de sucesso, o mérito não está na coisa, está em você. Ah, eu vi ontem, acho, não sei se enviei isto, às vezes envio para o Josimar e o Leonildo. Eu estou numa vibe de só de ver no Instagram bandidos que se dão mal, graças a Deus. E um deles, eu não sei se enviei, 2 deles foram para atacar alguém e do nada, assim, perderam o controle da motorizada e caiu. Enviei-te? E caiu. Eu enviei, eu escrevi. Do jeito que eles caíram, parecia algo esquisito. Eu disse, tem anjo aí nessa história, porque eles caem e quando vão para levantar, caem de novo, e quando vai, caem de novo, como se existisse um ser que lhes estava a vencer. Isso aqui é Bíblia. Se eu pegar esta Bíblia e com ela matar alguém, o mérito não é do livro, é de quem usou habilmente isso. Então, eu vou depois lhes ensinar algo que é muito profundo nessa narrativa de Juízes. Vamos começar em Sansão e vamos chegar até Jesus. Até Jesus. O que eu prego é Evangelho. E Evangelho é uma pessoa. Evangelho é Jesus. Quer dizer que nós podemos pegar até no Antigo Testamento, Jesus está presente. Amém? Nós vamos ler então. A mídia colocou esse texto. Vamos ler então esse texto de Números capítulo 22. Números capítulo 22. Depois de lida a palavra do Senhor, nós não vamos nos sentar. Depois de lida a palavra do Senhor, você vai colocar se você tem boa Bíblia, para ser boa Bíblia tem que ter um marcador como esse. Se você tem boa Bíblia, coloque depois o marcador nesse texto. Amém. Se você não tem uma boa Bíblia, ela é boa pelo conteúdo, mas se não tem marcadores, não tem esses recursos, então você vai pousar no banco assim aberto para você não perder, porque nós voltaremos a ler esse texto já na exposição da palavra do Senhor Deus. Amém? Agora vamos ler dos versículos 19 seria até 35, mas vamos até 32, pelo menos a gente consegue poupar 2 ou 3 versículos. Agora, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, te vierem chamar, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Deixa eu fazer uma pausa aqui e dizer: se o diabo se levanta contra ti, você tem Deus para te defender.
Mas se Deus se levanta contra você, você não tem ninguém para te defender. E Deus nos livre dele se constituir nosso adversário. Deus nos livre. É o que a Carla Marisa disse, que Deus nos capacite a viver nossa vida em santidade. Mexeram no som. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. 23. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, num caminho entre vinhas, havendo uma parede de um lado e uma parede do outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé do vidente, do profeta, o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com um cajado, 3ª vez. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: isso é que eu acho estranho. Isso é que eu acho estranho. Que a jumenta falar já é uma coisa, e você falar com a jumenta como se fosse homem. Eu tenho problemas com isso. Ou ele já falava com ela? Já era costume. Porque zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão. Olha, não é. Quando você está a ler a Bíblia, preste atenção sempre nos elementos que se repetem, que ele te ajudarão a entender. Eu disse que eu estou a ministrar um estudo à igreja. Se você veio para aprender, estás no lugar certo. Se você só veio para sentir, pode ser que você não sinta. Ok. Isso é de uma riqueza. Eu não tenho problemas aqui. Muita coisa. Mas pronto, não vou focar. Como não vou focar nisso, vou apenas lhes dizer: quem dera, disse o dito vidente, tivesse eu uma espada na mão. Quem é que tinha a espada na mão? O anjo. Porque agora, vou falar isso numa outra ocasião, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Já estamos a aprender alguma coisa só com a leitura? Alguém está aprendendo alguma coisa só lendo? Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre
a sua face. Esta é a palavra do Senhor e podemos dizer a ela amém. Eu pedi-lhes para não se sentarem. Embora eu tenha o marcador, vou fazer assim, a minha Bíblia. Olhem para mim, por favor. Olhem para este corpo de modelo. Eu tenho estado a orar aqui às 5 horas com alguns poucos irmãos. 4 e tal, 5 horas. Estamos a orar dentro de um texto. E eu pedi a esses irmãos que nós oremos por um mês. E se alguém puder sentir, pode ser 2 meses. É um versículo que está dentro de um texto que Deus me deu, um trabalho de jejum, de um trabalho de consagração que eu estava a fazer. Na verdade, Deus me deu 2 versículos e ao estudar o capítulo todo me chamou a atenção este versículo, e essa é a nossa oração, essa é a minha oração com esses irmãos. Eu vou pedir, eu quero orar nesses versículos. Não poderei alcançar todos, mas alguns precisam orar comigo nestes versículos. Isaías capítulo 45, versículo 3. Dar-te-ei os tesouros ocultos e as riquezas escondidas. Ok, Almeida Corrigida Fiel. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Antes de orar neste texto, deixa eu fazer uma explicação resumidíssima, porque eu sou ensinador, sou teólogo e tenho um problema simplesmente de não explicar. Para isso eu tenho que dizer o seguinte: este capítulo 45 de Isaías é um capítulo em que Deus está a falar profeticamente para um indivíduo chamado Ciro, rei Ciro. Olhe para mim, por favor, preste atenção. Ciro não existia. E esta profecia está em forma de cântico ou de poesia. E como ele tem esse formato poético, Deus está a declamar profeticamente, antes do indivíduo existir, como este indivíduo existiria. E este indivíduo não é israelita, não é judeu. Não é judeu. No nosso linguajar, não é crente. E Deus vai chamar esse não crente de meu ungido. E ele vai dizer que o chama de seu ungido, porque ele o levantaria para cumprir um propósito seu. E antes desse indivíduo existir, ele já estava a falar como se ele existisse. E quando ele veio a existir, ele se tornou tudo quanto esse texto diz. E o que o Senhor vai falar com ele é que eu
te levantarei, te usarei. E para você entender que eu sou contigo, ninguém vai te resistir. Você vai conquistar tudo e todos. E eu vou te dar as riquezas até das nações. Ele faz quando chega neste versículo, há algumas versões que dizem: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas das trevas, que é encobertas, as riquezas encobertas. Como eu disse que é uma poesia, essa expressão tesouros escondidos e riquezas encobertas é uma forma de dizer a mesma coisa usando sinônimos diferentes. É assim que se constrói a poesia hebraica. Então é a mesma coisa. E nós estamos a orar. São 4 orações que eu estou a passar com os irmãos. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Dar-me-ás os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que eu saiba que tu és o Senhor, o Deus de Israel, que me chama pelo meu nome. Senhor, dá-me acesso. Dá-me acesso a todas as riquezas. E sabe que riquezas são de natureza espirituais quanto materiais. Todas as riquezas que fazem parte do propósito da minha vida, me dê acesso. Dá-me acesso às riquezas, aquilo que está encoberto, aquilo que existe, mas os meus olhos não viram, as minhas mãos não tocou. Dá-me acesso, dá-me acesso, dá-me conexão. Tem homens e mulheres, já lhes ensinei, que combatem homens e mulheres que precisam orar buscar os ajudantes do seu destino. Aqueles que são pessoas, porque Deus não faz sem pessoas. Deus usa pessoas, Deus faz com pessoas, Deus faz pelas pessoas. Qualquer coisa que não faz parte da minha vida e do meu ministério não me dá, tira. Tudo que faz parte do meu destino, da minha vida, do meu ministério, seja descoberto. Me dê nesse tempo. Conceda-me. Eu recuso-me a viver, a ser um desastre. Alguém que não viveu o propósito que lhe estava destinado. Recuso-me. Recuso-me, 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 recuso. Meu Deus e meu Pai, Deus de conexões, Deus de contactos, abra a porta dos contactos, das plataformas que eu preciso, em nome de Jesus Cristo. Todos que fazem parte do meu propósito de vida, do meu chamado de vida, Senhor, direciona-os, coloque-os no meu caminho. Coloque-os no meu caminho, coloque-os no meu caminho, coloque-os no meu caminho. Qualquer indivíduo, qualquer homem, qualquer mulher que faça parte ou que exista para me levar à distração, para me levar à destruição, afaste-o pelo Espírito de Deus, afaste-o pelo Espírito de Deus, pela circunstância criada por ti,
afaste-os do meu caminho, afaste-os do meu ciclo de amizade, retira-os do meu pontos de contato. Em nome de Jesus Cristo, eu estou a chamar aqueles que façam e farão parte do propósito, que farão parte do chamado, que farão parte da vocação, que farão parte do destino, que fazem parte da graça que conferiste, do ministério que conferiste, da vida que conferiste. Estou a chamá-los, traga-os em velocidade profética, traga-os antes que seja tarde, traga-os já, coloca-os no meu caminho, faça-os entender que é um propósito entre eu e ele, há uma conexão, há uma ligação maiores do que nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem é empresário precisa orar assim, precisa buscar Deus. As riquezas encobertas, as pessoas que me conectarão a esse caminho, todos precisam orar assim. Segundo, e talvez já não vamos orar, vou apenas citar porque ele explicar algo. Segundo texto, Eclesiastes capítulo 5, versículo 6. O versículo 5 é muito conhecido, que diz, porque o versículo 4 e 5 diz o texto que se você fizer um voto, a pressa tem que cumprir. A pressa tem que cumprir. Agora o versículo 6, que pouca gente presta atenção, diz: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Coloquem NVI, por favor. Coloque NVI. Muita gente, isso aqui não vou entrar em detalhe, isso é que nem todos estão preparados para absorver isso. A Bíblia fala: não são os anjos espíritos ministradores. Esse texto está nos chamando a atenção. Tem homem que destrói com a sua boca o que constrói com suas mãos. Vou repetir: tem homem ou mulher que destrói com a sua boca o que constrói com a sua mão, o que constrói com a sua vida, ele destrói com a sua boca. Diante de Deus, preste atenção às palavras. Já vos ensinei que aqui tem homens que destroem a sua oração com a sua língua. Ele orou meia hora, Senhor, quando sai, enfrenta uma situação, às vezes difícil, o que vai sair da boca dele não está alinhado ao que orou alguma hora atrás. Este versículo está a nos dizer, eu pedi para colocar, não permita que a sua boca o faça pecar, nem diga ao mensageiro. No templo, o meu voto foi um engano. Por que irritar Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o trabalho das suas? Diante de Deus, o que você diz. Escuta. Salomão, em sua sabedoria, está a nos ensinar que no culto, qualquer coisa que você diz é como se dissesse perante o Senhor. Perante o Senhor. Maturidade, crescimento é quando você não fala à toa. Quando você não fala à toa. Quando você não fala sempre. O que sai da tua boca não é apenas pensado. O que sai da tua boca é crença. É o que você acredita. E a diferença está quando você fala o que você crê, ao lado de quem fala religiosamente o que tem que falar,
os frutos não são o mesmo. Todo homem e toda mulher de oração precisa considerar isso. O que você está a orar, até os anjos de Deus estão atentos. E pode ser ferramenta de trabalho ou não. Tenha a bondade de sentar. Rapidinho. Sempre que eu falar sobre Balaão, eu vou lhes falar isso. Há três... É interessante isso. Escute, preste atenção do princípio já até o fim, para não se perder. Logo do princípio, preste atenção. É interessante que Deus decida que o Espírito Santo permita colocar 3 capítulos na Bíblia para retratar as profecias de um vidente. Vidente é alguém que vê no Espírito, de um profeta não judeu. Um indivíduo da Mesopotâmia. Quando Deus tira Israel do Egito com sua mão forte e os conduz à terra prometida, a fama do que Deus ia fazendo por meio desse povo se espalhou pelas nações. E uma das nações pela qual Israel passaria em suas fronteiras é Moab, os moabitas. E o rei na altura, Balaque, ouvindo da força, da fama de Israel, resolve contratar este profeta Balaão para amaldiçoar a Israel, porque ele era preciso em suas profecias, em suas vidências. Mas ele disse ao rei que eu não estou a ouvir Deus, que sempre me mostra nada sobre este povo, sobre o que lhes amaldiçoar. Vocês têm algum problema em ler vários textos bíblicos? Não pode ter. Porque eu vou lhes mostrar 3 textos no Novo Testamento que sempre que eu falar de Balaão, eu vou fazer referência a esses textos. Escute, olhe para mim. Só pela leitura já deu para os irmãos perceberem que este é um dos textos da Bíblia mais debatidos, combatidos e mais difíceis de os interpretar. Tanto é que não apenas os teólogos liberais, até mesmo alguns teólogos tradicionais, teólogos reformados, acreditem, até mesmo pentecostais, não conseguem fazer leitura desse texto de maneira literal. Então,
entendem. Por quê? Porque não é difícil. É um texto que carece de cientificidade. Não entra na mente, lhes é difícil admitir que um animal, uma jumenta, fale. Os animais comunicam-se, todos nós sabemos, mas o texto não está a dizer que ele comunicou-se. Comunicar-se pode ser por gesto. Não, o texto diz literalmente que ele falou. Tanto é que o texto bíblico diz que Deus abriu a boca. Certo ou não? Não lemos isso? E a jumenta falou, literalmente falou, dialogou, conversou. Então é difícil para eles entenderem. Mas, vou lhes confessar, despida essas vestes religiosa, cristã, pentecostal, pastoral. No meu raciocínio lógico, é difícil você ler esse texto e aceitá-lo livremente. Esse é um dos textos que faz muita gente entender, então, que há algumas partes da Bíblia que não podem ser interpretadas literalmente. Mas, quando nós estudamos mesmo, eu disse o quê? Estudamos mesmo a palavra de Deus. E quando nós temos relacionamento com Deus, pela palavra, e relacionamento com Deus, comunhão com Deus, nós começamos a entender que essa dificuldade prende-se apenas com o uso lógico da mente para entender aquilo que demanda fé. Não me fiz entender. Quando nós usamos a lógica e a mente para entender aquilo que só a fé absorve, a mente nega este facto, este elemento. Então, como é que eu vou espantar na minha mente essa minha dificuldade de entender que um jumento fala? É aí onde entra o valor e o peso do Novo Testamento. O Novo Testamento é que vai me esclarecer que eu não tenho como não aceitar este texto e esta narrativa como verdadeira e como legítima. Por quê? Porque o Novo Testamento tem 3 textos diferentes. E lá, lembra que quando falamos do Novo Testamento, estamos a falar do texto da era de Jesus, da era dos apóstolos, da era da igreja. Quando eu leio segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 15, ele vai me mostrar que esse texto, ou que esta narrativa, isso realmente aconteceu. Porque milhares de anos, eu não precisei agora, acho que provavelmente 1000 está sem pilha. Depois, na segunda epístola de Paulo, já deviam ter colocado esse texto aí, capítulo 2 e versículo 15, o texto é o primeiro texto. Lembra que eu vos disse, vocês têm problema em ler vários textos bíblicos? Eu estou a vos ensinar como se eu não fosse pastor dessa igreja. É que tem sempre alguém. Ok. O que é que diz o versículo 15? Eu tenho, a versão que eu tenho aqui, essa é a King James. Bom, eu gosto da Bíblia, não tanto da versão.
O versículo 15 diz assim: os quais abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão. Repita comigo: caminho de Balaão. Não, é assim que você aprenda. Se você está aprendendo a palavra, repita comigo. Quando penso repete, não é que eu quero brincar com a vossa consciência, eu quero impetrar nela o ensino. Repita comigo: caminho de Balaão. Mais uma vez. Porque assim você, mesmo sem ter estudado comigo, você aprende comigo. Filho de Beor, que amava o salário da injustiça. Primeira palavra que é caminho. O texto que nós lemos fala de um caminho. Um caminho que Balaão tomou. Agora, o segundo texto é Judas, capítulo único. Judas só tem um capítulo. É o versículo 11. Judas 11. Judas 11. O que eu mandei os irmãos repetirem na mente? Caminho. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Há uma versão que diz pelo erro, é que eu mais gosto, mas tanto faz. Pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Nós podíamos trabalhar com esses três, mas não estamos a falar nem de Caim, nem de Coré, estamos a falar de quem? Então, pegamos em 2 de Pedro 2,15 temos o quê? O caminho de Balaão. Em Judas 11 temos o quê? Não. O erro ou o engano de Balaão. Engano de Balaão. E por fim, Apocalipse capítulo 2, o último texto do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem o quê? A doutrina de Balaão. Vocês estão a aprender comigo. O caminho de Balaão, o engano de Balaão, ou o erro de Balaão, e a doutrina de Balaão. Quer dizer que Balaão, o Novo Testamento vai nos mostrar que essa figura que nós lemos no Antigo Testamento, que muitos acham difícil de tomá-lo como realidade, como como um fator histórico real, e o interpretam de maneira alegórica. João Batista, por esses versículos, veio nos mostrar que não é alegoria, é realidade. Porque o Novo Testamento vai nos dizer que que esse Balaão criou um caminho, estabeleceu um engano e criou uma doutrina. Ok. Eu tenho, como eu estou aqui para vos ensinar. Eu vou ler o que eu escrevi. Preste atenção. O caminho de Balaão. Primeiro o quê? Deus não pode inicialmente desviar Balaão do seu caminho pelo espírito profético. Eu tenho que explicar antes disso o seguinte. Aqui. Alô. Houve ou há nesta história, há neste texto, uma cadeia
Quando você não faz aqui naquilo que é normal, você é pai, você é mãe, quando o teu filho bebê, você pega, você tem forma, gestos de fazer esta criança olhar para si. A conexão. Deus vai conosco do básico. Ele quer falar contigo por elementos naturais e você não lhe ouve. Entra em elementos circunstanciais e você não lhe ouve. Depois começa a trabalhar, a falar contigo em sonhos e você não lhe ouve. Alguns de nós, Deus fala com ele pela Bíblia, a palavra, ele não lhe ouve. Quando ele está a falar de uma forma do básico e você não está a lhe ouvir, cuidado, que ele vai fazer barulho. E o barulho que ele cria, em geral, não é muito bom para nós. Eu estava a correr com esse indivíduo. Ele que é vidente. Vidente é quem? É alguém que vê. Mano, se o teu dom é de evidência, Deus te dá visão e você não sabe ouvir. Você quer o quê? Então ele usa já o anjo. E anjo aparece. Você que é profeta, não está a lhe ver. E o jumento, que é animal, vê. Você tem problema? Então Deus só abre a boca do jumento porque chegou no extremo de se fazer ouvir. Quando eu te dizer que o jumento tem alguma coisa a dizer, é porque, Jesus não quer chegar ainda aí, é porque você não está a ouvir Deus. Quando você não ouve Deus, então és obrigado a ouvir jumento. E o problema é que muitos nem jumentos estão a ouvir. E aqui vai a minha pergunta: você está a ouvir quem? Você está a ouvir quem? Você não está a me ouvir. Você está a ouvir quem? Tua mulher você não ouve. Teus filhos você não ouve. Teu pai você não ouve. Tua mãe você não ouve. Teu marido você não ouve. Você quer ouvir quem? Quando você não ouve pai, quando você não ouve esposa ou não ouve marido, vai ouvir polícia. E polícia é jumento da nossa vida. Polícia não foi feito para nós lhe ouvirmos. Quem ouve a voz de Deus não comete para a polícia lhe prender. Está entendendo a metáfora? Sabe por que você não está preso? Porque você tem uma moral e tem uma verticalidade. Você é espiritual, você é de Deus. Se você cometer é acidental, não é a tua vida. E o indivíduo não ouviu. Essa cadeia desceu. É uma cadeia descendente. É que não tenho tempo. Quando nós ouvirmos essa linguagem que Deus desceu. Ok. Vai. Deixa eu parar aqui. Deus não pode lhe desviar do seu caminho pelo espírito profético. Logo procurou fazê-lo pelo jumento falante. E é isto que quer dizer caminho de Balaão. Porque Deus disse a Balaão: não amaldiçoa,
Vocês conhecem que um dos textos mais famosos que os crentes pentecostais e carismáticos gostam de usar veio da boca de Balaão. Porque é o texto que diz que Deus não amaldiçoa quem não amaldiçoa esse povo, porque abençoado é, bendito é. E os pentecostais, nós gostamos de pegar esse versículo, sim ou não? Que Deus não amaldiçoa, ou que ninguém amaldiçoa um povo que já foi abençoado. Não é assim que a gente vibra. Ninguém amaldiçoa um povo que já foi abençoado. Foi nessa circunstância, como o rei insistia, não, você não amaldiçoa. Ele disse, a outra revelação que eu recebi de Deus é que eu não conseguirei, ainda que eu os amaldiçoe, usando as palavras, né? Ainda que eu os amaldiçoe, não vai dar certo, porque eles são benditos do Senhor. E ele insistiu a ponto depois de chegar, já não é mais no capítulo, nós estamos no capítulo 23, que é o segundo capítulo em que ele entra, que ele vai usar uma das palavras mais famosas da Bíblia. Uma das palavras mais famosas da Bíblia não veio da boca de um santo homem de Deus, é do falso profeta. Que é o capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Faria se não cumpriria. Quem disse isso é Balaão. Balaão vai dizer isso ao remando, não pode, eu não tenho como, ainda que eu inventar e mentir. Não, se eu sou profeta e falo por Deus, Deus não mente. Se ele dizer não, é não. Se ele dizer sim, é sim. Se ele disse que é abençoado, não tem como, não vou mudar. Mas com tudo isso, Balaão ainda pecou. Sabe por que ele pecou? Porque se vocês forem ver, a palavra que mais se repete nesses 3 versículos que eu lhes passei é a palavra prêmio. Prêmio. Não é isso que viram? Ou recompensa. Ou seja, a ambição. Mesmo Deus tendo lhe dito não, ele insistiu porque ele queria o que lhe prometeram. Sabe por que muita gente não consegue ser crente até o fim? O que lhe prometeram? O prêmio é pesado. Deus demora. Não, vocês não são sinceros. Vosso pastor é mais sincero do que vocês. Eu estou a falar, Deus. Quer dizer que eu já falei assim, vocês não estão sendo sinceros. Vocês nunca falaram assim, vocês são vocês são mais, né? Mais do que eu. Entende? Vocês são mais santos do que eu, sabem mais do que eu. Nunca falaram isso. Nunca, né? Deus. Quando você diz isso, Deus demora. É o prêmio do Balaão que está a falar mais alto. Então ele vai depois dizer que existe o caminho de Balaão, existe o erro de Balaão e existe... Sabe qual é a doutrina? Já não tenho mais tempo de dizer. A doutrina é uma coisa. A doutrina é que, mais tarde, quando chegamos no capítulo 24, a doutrina é que já que o rei insistia, a doutrina, ele diz assim, já que eu não consigo amaldiçoar, evangelista, então eu vou te ensinar como lhes tornar amaldiçoados. Vou te ensinar lhes fazer errar. Ou seja, vou te ensinar como lhes fazer tropeçar. É doutrina. Um profeta que é profeta de Deus agora está a ensinar como derrubar. Eu não tenho tempo. E para mim aqui, mesmo aqui na igreja, existe. Existe pessoa que você sabe que está sentada ao teu lado, é crente, é filho de Deus, mas quando você... São os dois, o que ele vai te aconselhar? Vocês não querem que eu seja sincero? Eu sei. O que vai te ensinar? Você está a pensar que o pastor tem mulher dele, hein? Quando chegar na mulher dele, então bora lá, você não é...
Pensar que é pecado. Ele também está a pensar que o pastor também ficou mesmo assim, só que está te ensinar, está te dizer assim, jovem, essa é coisa do jovem. Não fica só no beijo. Vai nos finalmente. Está a pensar que isso também não é doutrina? Está te ensinar mesmo. Não é só o jovem, até as diaconisas, as mais velhas, irmãs. Você vê conversa. Aqui mesmo, eu já fiquei assustada de alguém que a conversa que está a colocar na outra. E é muito as irmãs. Não vou pedir desculpa. As irmãs. A irmã está a ensinar a outra o caminho de Quimbanda. Não, é uma folha, não sei. Mano, vou te dizer uma coisa. Você aceita essa conversa de folha, é só uma folha, já revela que tipo de crente é que você é. Porque um crente da palavra, posso falar? Se eu sou crente de verdade em Jesus, minha oração é essa: Deus, quem é que manuseia pó ou folha? Deus, folha, quem trabalha com folha é que vai me matar? Eu, que sou filho de Deus, eu que sou servo de Deus. Folha, água com sal e não sei o que. Que tipo de crente é você, irmão? Até pastores. Eu já atendi no meu gabinete pastores, confissão, que para ter poder. Sabe o que é poder? Poder é a palavra de Deus. Eu não sei que tipo de... Para ter poder, para ter unção. Vamos mandar comprar vela branca, vela vermelha. Mas que tipo, você é quem? Você tem Bíblia. O erro de Balaão, ou vou usar, o engano, não, o caminho. Muitos estão no caminho de Balaão. E aqui está. No caminho de Balaão. Balaão está a ir ter com Balaque, a quem Deus lhe proibira de ir. Só que antes de Deus lhe proibir, já tinham lhe prometido o prêmio. Balaão, caminho, Balaão está a ir cego pelo prêmio. É aqui então que Deus disse: eu cheguei ao extremo. Tem um detalhe aqui que eu não entendo Deus assim, e ficam a me perguntar, e quando estou a me perguntar, estou a perguntar a Deus. E eu me fico a me perguntar: Deus é Deus soberano. Se o povo de Israel é abençoado, por que o Senhor está a enviar anjos? Lhe deixa-lhe ele ir amaldiçoar. Não vai dar certo. Essa é a minha mente. É o Jorge Batista que estou a pensar. Mas ao pensar, penso e penso. Pense ainda comigo, por que Deus impediu, não deixou ele ir? Por quê? Sabe, no Novo Testamento existe um versículo, pela boca de Paulo, que diz assim: porque os dons de Deus são sem arrependimento. Sabe que quando Deus unge e levanta alguém, se ele falar,
Se ele tem consciência da autoridade que tem, e eu tenho aqui Elias como um paradigma, Elias era um indivíduo que ele se tornou cônscio de quem Deus é nele, de quem ele é em Deus, antes do nosso tempo, de quem nós somos em Cristo e de quem Cristo é em nós. Ele teve essa consciência que ele foi capaz de dizer, segundo a minha palavra, não é segundo Deus. Não vai chover segundo a minha palavra. E Deus no céu disse amém. Porque Deus ungiu aquele indivíduo para com ousadia realizar e fazer grandes milagres. Lembra daquele texto de Gênesis capítulo 11, versículo 6. Agora não haverá nenhuma restrição para o que eles intentarem fazer. E Deus teve que descer para lhes confundir. Irmãos, ok. Se Deus ungiu-te para realizar milagres, tem milagres que você vai realizar, não é porque Deus quer, é porque você ora. É tipo Maria. Ainda não é chegada a minha hora, que é a hora da cruz. Não. Ok, não é essa a mensagem. No capítulo 2, duas vezes, Jesus, no Evangelho de João, duas vezes Jesus chama Maria de mulher. A primeira no primeiro milagre, a segunda é na hora da morte dele. E duas vezes ele fala, não é chegada a minha hora. Não, mais vezes, a primeira vez foi no primeiro milagre e a última vez foi na cruz. Porque na cruz agora chegou a hora dele. No primeiro milagre disse, ainda não é chegada a minha hora. Mas mesmo assim Maria diz assim, Maria disse, façam o que ele vos mandar. E o milagre aconteceu. Já vos ensinei que quando o milagre não ocorrer pela graça, vai ocorrer. Caiu o dinheiro? Amém, é oferta. Quando o milagre não ocorrer pela aliança, vai ser pela graça. Sabe, eu quero voltar, às vezes, não estou aqui com um tempo para pregar mensagens que eu já preguei há muito tempo no passado. A primeira vez que eu preguei nesse texto, o meu tema era profeta, jumento, jumento, profeta. Porque, defini a ideia de que jumento que vê o que o profeta não vê é jumento profeta. Profeta que não vê o que o jumento vê é profeta. Deixa. Sabe que alguns de nós são jumento profeta. Ainda tem título. Ainda tem púlpito. Mas já não é mais profeta. É jumento. Já não ouve mais. Já não vê mais. E já não fala mais. Tem homens que viraram contadores de piada. Mas já foram grandemente usados por Deus. Então existe uma dimensão do profeta jumento e a outra do jumento profeta. Quando é que o jumento tem alguma coisa a dizer? O jumento tem alguma coisa a dizer quando ele vê o que você. E quando o jumento vê o que você não vê, posso falar? Por que eu estou a trazer essa mensagem? Eu quero introduzir a igreja para uma dimensão em que eu quero que vocês compreendam que em Deus sempre, de Gênesis a Apocalipse, olhe, estuda a Bíblia, sempre Deus trabalhou o ordinário com o extraordinário. Sempre. Se nós não estamos a ver o extraordinário na nossa vida, o problema não é Deus. Porque Deus é suficientemente Deus para andar com o homem, mas nem sempre o homem é necessariamente
fraco ao ponto de precisar de Deus. Vou repetir. Deus é suficientemente Deus, mas é suficientemente Deus a ponto de caminhar com homens. Vocês não entenderam? Deus não precisa de você. Deus não precisa de nós. Deus é Deus antes de nós existirmos. Vou falar mesmo. Deus é Deus antes de você existir. Ele continua a ser Deus quando você deixar de existir. Mas esse Deus, que é soberano, poderoso, sublime, acima de tudo e de todos, Ele que é, sem que ninguém o faça ser, decide fazer as coisas pegando no homem, chamando o homem, enviando o homem, dando ao homem autonomia para usar o seu nome e dizer em nome de Jesus. Deus que é Deus poderoso não se abdica, não perde nada quando Ele pega no frágil homem. Agora, o frágil homem, quando se torna uma unha, quando pega uma unha de poderzinho, já não quer saber de Deus. Nós não estamos a ver milagres porque não entendemos que Deus, que o ordinário se move com o extraordinário. A razão por que eu vim lhes ensinar isso é para lhes mostrar que para Deus nada é impossível. É para lhes ensinar, se você tem dificuldade de aceitar que um jumento fala, então você não pode entender que Deus fala. Vou repetir. Se você tem dificuldade em aceitar que um jumento fala, é porque você não aceita que Deus fale ou que Deus tenha todo o poder. Se Deus tem todo o poder, então Ele pode fazer jumento falar. Se Deus tem todo o poder, Ele pode fazer a rocha dar água para dar de beber a Israel. Se Deus tem todo o poder, Ele pode fazer as sandálias do povo de Israel por 40 anos não gastar e não. O que eu quero com esses ensinos é preparar Adonai para o sobrenatural. É preparar a igreja para os milagres. No final dessa série, só vai ser 10 minutos de comunicação e 1 hora de oração. Como fiz domingo passado, quem não pode ir embora, não é pecado, mas quem está a precisar da ação de Deus vai ter que ficar. Eu escrevi assim: o profeta tem chicote para bater jumenta que vê o que ele não vê. Jumenta tem a capacidade de ver um anjo com a espada que o profeta não vê. Eu escrevi que entre um profeta com chicote e um anjo com espada, a jumenta prefere a dor do chicote ao juízo da espada. Vou repetir. Entre um profeta com chicote e um anjo com espada, a jumenta prefere a dor do chicote ao juízo da espada. Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Se alguém aqui já viu Deus de verdade, Ele vai suportar a dor de não ver, de não ter momentaneamente, preferindo a dor do chicote ao juízo da espada. Se alguém aqui já ouviu Deus de verdade, você não vai lhe entender por que Ele está conduzindo a vida dele. Tem marido que não entende por que a mulher vem à igreja. É porque ele não ouviu o que ela ouviu. Se você ouvir o que ela ouviu, se você ouvir o que alguém já ouviu, você não vai entender
entender por que ele suporta, por que ele aguenta, por que ele espera, por que ele fica. Entre um profeta com chicote e um anjo com espada, eu prefiro aguentar a dor do chicote do profeta. Não abro mão do que eu estou a ver, do que eu ouvi. Diga comigo, não abro mão do que eu ouvi, do que eu vi. Você viu mesmo? Você não viu? Quem vê não brinca com as coisas de Deus. Quem vê não brinca com as coisas. Você não está entendendo o que eu estou a dizer? Eu vou chegar lá. Você não está entendendo o que eu estou a dizer? Eu estou a dizer que a conduta e o comportamento da jumenta tem explicação. Diga comigo, tudo tem explicação. Se você me acha maluco de Deus, tem explicação. É porque eu vi alguma coisa. Eu ouvi alguma coisa. É porque eu sei alguma coisa. A Bíblia fala de Moisés em aos Hebreus, capítulo 11, que ele caminhou como quem vê alguma coisa. O que faz muitos de vocês ficar aqui nessa igreja é o que ouvem. Se você não ouve, você não fica. Porque a igreja não existe para entreter tuas emoções. Aliás, se for entretenimento, tem gente que faz melhor do que a gente. Yuri da Cunha é melhor. Pregador, pastor nenhum tem que ter o compromisso de entretenimento, de mexer com as emoções. O nosso compromisso é mexer com a mente da pessoa, o espírito do indivíduo, e o indivíduo ficar em pé por si mesmo. Caminhar por ele. Quem é Maria vai com as outras aqui? Maria vai com as outras, vai descobrir depois que as outras também são Marias. Tem gente que está aí com outras, que estão aí com outras, e quando darem conta, você está aqui por quê? Não, estou a seguir a fulana. A fulana está aqui por quê? Estou a seguir a fulana. E quando fulana segue fulana, e fulana segue fulana, fulana segue fulana, não chegam. Você não é órfã. Você é Ruth. Órfã, quando dizem fica, ela fica. Porque não tem mais nada a ganhar. Ruth diz, não ficarei. E a sogra insiste, fica, não ficarei. Sabe por quê? Porque eu não estou a ir a empurrão, eu estou a ir a convicção. Eu não estou aqui a empurrão, eu estou aqui a convicção. Quem está aqui a empurrar não fica muito tempo. Quem está aqui a convicção não é pessoa que lhe tira daqui. Aleluia. Eu escrevi que a jumenta só falou porque o profeta insistiu em bater. Talvez um dia vou pregar aqui, não bata na tua jumenta. Tem gente que está a bater no profeta dele. Mas sabe por que está batendo no profeta dele? Porque na mente dele está batendo no jumento. Tem gente que enquanto... Mesmo, eu estava... Onde é que eu vi? Onde é que eu fui? Que me escandalizou. Onde é que eu fui? Fui comprar... Vamos rir. Pronto, mas fui comprar Coca-Cola. Então tem uma senhora que estava aí que estava a falar com o filho de 10 anos, ela falar porque o filho lhe roubou, mas do jeito que estava a amaldiçoar, aquilo me doeu a alma. Sabe? Eu só não pensei naquela, mas pensei agora aqui que estou a falar disso.
Quem sabe se aquele menino é um profeta? E ela está amaldiçoada. Sabe por quê? Porque ele tem 10 anos. E como ele não profetiza, então ele está a bater no... Não, está a bater no jumento. Mas afinal o jumento é profeta. Tem pessoa que está a bater em alguém que amanhã vai lhe ajudar. E quando você bate no jumento, você está a bater no jumento porque ele está a se desviar. Então, entendeu o texto? Ele só bateu porque o jumento está a se desviar. Ele não sabe que, como o jumento está a fugir do que ele não vê, o jumento está a fugir espada. E ele está a bater porque o jumento está... Você não está a entender o texto? E como ele insistia... São quantas vezes que ele bateu? 3. O jumento não falou a primeira, não falou a segunda. Só falou a quê? Quando Deus abriu... Na terceira... Você não está a entender? Na terceira... Deus abriu a boca. Ele falou. E o que ele falou? Ok, posso pregar? O que ele falou? O jumento falou. O versículo, acho que é o versículo 23. O jumento falou. Eu achei isso lindo. O jumento usou essa expressão. O jumento falou: não sou eu tua jumenta. Vou parafrasear, desde há muito tempo. Não sou eu tua jumenta desde há muito tempo. Já me viste alguma vez eu me comportar assim? Já me viste alguma vez eu a proceder desse jeito? Foi aí que os olhos dele se abriram e ele viu o anjo. E quando viu o anjo, ele caiu. Ele adorou. Aqui Deus me faz entender uma coisa. Escuta. Este não é o único jumento da Bíblia. A Bíblia é livro de jumentos. Essa é a jumenta do Antigo Testamento, que leva um profeta que está em busca de um prêmio material. Nós temos no Novo Testamento uma jumenta que leva o Messias. Nós temos no Antigo Testamento uma jumenta que faz uma viagem sem chegar no destino. Nós temos no Novo Testamento uma jumenta que leva Jesus e entra na cidade sob aclamação. Nós temos no Antigo Testamento uma jumenta que é protagonista da cena. Nós temos uma jumenta no Novo Testamento que não é protagonista, mas participa da glória de quem ele leva. Ela leva. Nós temos uma jumenta no Antigo Testamento que vê o anjo com a espada desembaiada. Nós temos uma jumenta no Novo Testamento que não vê. O anjo não tem visão espiritual, mas tem uma audição de cânticos espirituais, onde se canta Hosana, Hosana, Hosana ao que vem em nome de Jesus Cristo. Então não entendeu? Nós temos no Antigo Testamento uma jumenta que profetiza. Nós temos no Novo Testamento uma jumenta profetizada, não entendeu? A jumenta que leva Jesus está profetizado 700 anos atrás, em Zacarias capítulo 9, versículo 9.
que aí a Bíblia diz que haveria uma jumenta que estaria presa entre dois caminhos. Você não entendeu tua vida. Nossa vida é dessa jumenta, que estávamos presos entre dois caminhos, mas só servimos para um caminho. Quando Jesus monta em nós, o nosso caminho é de entrada e não de saída. O nosso caminho é de avançar e não de retroceder. A jumenta tem algo a dizer quando nós estamos cegos espiritualmente. Quando você é cego espiritualmente, Deus vai te fazer ouvir sua voz de maneira não convencional. Sabe o que é de maneira não convencional? Não é o profeta de costume. Não é do jeito que você conhece as coisas. É pela pessoa que você menos espera. É pela maneira como você menos espera. Por isso nós temos que ter sensibilidade espiritual e discernimento espiritual. A sensibilidade espiritual vai nos fazer ouvir, e o discernimento espiritual vai nos fazer ouvir pessoas que você acha que podem, mas você vai entender, ele pode, mas não é o que Deus quer. E a sensibilidade espiritual e o discernimento espiritual vai te fazer você ouvir quem você pensa e vê como não tendo e não podendo, e ela vai te fazer verdadeiramente ver e ouvir. Mano, quem vê alguma coisa se comporta de maneira estranha. Não quero que você repita comigo. Quem vê alguma coisa soa. Não, repita comigo. Soa estranho para outras pessoas. Eu vi o testemunho. Posso vos contar? Ainda tem, posso falar um pouquinho? Vou ouvir um testemunho que é um testemunho porque eu creio em milagre, que eu creio no poder de Deus, e por isso que eu estou a pregar, o ordinário se move com o extraordinário. Esse testemunho mexeu com o meu espírito. Na verdade ele já ocorreu há algum tempo. Estava no táxi, como é que chama isso? Os taxistas, não, do aplicativo não. É mesmo Yas. Apertado, aquele emagrece. Um jovem naquela de lutar para entrar, já tinha um mais velho sentado. Ele entra e pisa no dedo do mais velho. Ai! E o mais velho lhe ouve: Ô menino! Ô miúdo! Está a brincar o quê? Desculpa, pai. Pai sentou-se. Outras pessoas entraram. Ele olhou para ele. O carro arrancou e disse: você está a brincar, ô miúdo? Pai, me perdoa. Você está a brincar, ô miúdo? Papá, não foi de propósito. Foi sem querer. Você está a brincar, não é, miúdo? O miúdo viu, e é um miúdo que tem valores, respeitando as cães, o cabelo branco, disse: não, vou arranjar problema. Disse no motorista: por favor, para. Não era a paragem dele, pastor Tati, mas parou. E o mais velho, quando ele para, desce, o mais velho também desce. Tinha um menino lá no outro lado, no carro sentado, viu aquela cena. Só que o menino é um menino que viu Deus. É um menino jumento que viu alguma coisa. Ele também desceu, porque ele olhou para o comportamento do mais velho. Não é normal. Vou repetir: pessoas que viram alguma coisa
soa estranho para outras. Ele desceu. Quando desceu, acompanhar o mais velho, acompanhar o menino. Miúdo, você está brincando? O menino viu, começou a correr. O mais velho, mas a velocidade do mais velho. Miúdo parou e disse: papá. O mais velho disse: você está a brincar? Mexeu na barriga, disse: tira a camisa. O menino ficou ludibriado, do nada tira a camisa, tirou a camisa. Mexeu na barriga, tira as calças, tirou a calça. Mexeu na barriga, tira a cueca. O menino ficou nu. Quando o menino jumento olhou para ele, disse: pai, que é isso que estás a fazer? Ele virou-se para ele e disse: quem é você para ousar se levantar contra mim? Disse: pai, o senhor nasceu primeiro que eu. O senhor nasceu, viu o sol primeiro que eu. Mas eu tenho Deus. Tem Deus? Mexe na barriga. Diz: tira a camisa. O menino gritou: em nome de Jesus. Em inglês a palavra Jesus, escuta. Em inglês a palavra filho é son. E a palavra sol é sun. Ele disse: pai, você viu o sol primeiro que eu. Mas eu vi Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E ele disse: tira a camisa. Quando ele disse isso, o mais velho falou: tira a camisa. O mais velho tirou a camisa. Tira a calça. O mais velho tirou a calça. Em nome de Jesus. Está a ver, né? Está a ver como é a vossa reação? Para vocês isso é estranho. Tem gente que quando viu Jesus, você vai lhe dizer: "Che miúdo, não se mete nisso." Mas quem sabe? O mais velho, quando ele foi para tirar, que ele disse: "Não, em nome de Jesus, põe a calça, põe a camisa, em nome de Jesus ajoelha." Queres aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador? A igreja se despiu disso. A igreja se despiu disso. Os jovens se despiram disso. Os jovens querem o púlpito para pregar e não querem o quarto da oração para desafiar, para ver Jesus. Quando alguém vê o Senhor de verdade, quando alguém vê o Senhor de verdade, vai compreender que o Senhor, diga comigo, não sou eu tua jumenta. Vou chocar e termino aqui. Repita mais uma vez comigo. Não sou eu tua jumenta, que viaja contigo esse tempo todo. Já alguma vez você me viu a me comportar assim? Alguns de nós têm que chegar a esse nível em que outros vão duvidar de você. E a tua pergunta é: você já me viste alguma vez eu agi tipo maluco? Eu vi Deus, mano. Estou cansado de pregar teologia, de pregar teorias, de pregar sem haver milagre. Sabe o que é? Se a gente não nos cansar disso, nós vamos ser elogiados. Eu constantemente oro, tenho dito: Deus, meu Senhor, eu não quero chegar ao céu e chegar e dizer: poderia ter feito mais. Poderia ter feito mais. Poderia ter visto mais. Poderia ter ouvido mais. Estou cansado. Estou cansado. O Evangelho de Cristo, fale o que as pessoas quiserem falar.
Eu tenho que ouvir Deus na profundidade. Fale o que as pessoas quiserem falar. Eu preciso tocar nas pessoas e arrancar. Sabe o que é arrancar? Arrancar é exercer força. A enfermidade sair. É o ordinário se movendo com o extraordinário. É vocês olharem e verem um homem fraco como vocês, mas sair dessa fragilidade de indivíduo, a graça sobrenatural. Repita mais uma vez comigo: não sou eu tua jumenta. Oh, a jumenta falou. Não, eu disse, vou chocar. A jumenta não falou. Amém? Há quem disse amém mesmo, mas mesmo estando em dúvida. A jumenta não falou. Sabe por quê? Porque ninguém mais ouviu e ouviria aquela jumenta falar, a não ser Balaão. Então, essa jumenta não é uma jumenta que fala, é uma jumenta que te desperta. Cheguei, minha mensagem está aqui. Minha mensagem é: olhem para Jos Batista. Hoje não é o pastor que está a falar convosco. Hoje é uma jumenta. E essa jumenta não está a falar para todo mundo. Essa jumenta está a despertar uma pessoa que estava aí, está a ir num caminho que não é o caminho do propósito dele, não é o caminho do chamado dele, não é o caminho do dom dele, não é o caminho da graça dele, não é o caminho da visão dele. A jumenta está a falar, está a despertar você, dizer: ei, jumenta não fala. Se estás a me ouvir, é porque eu quero te despertar. Acorda da preguiça, acorda da desculpa, acorda do cansaço. Você profetiza, você é profeta, mas está desperdiçando o dom no cansaço. Desperta do desânimo. Sabe por que eu estou dizendo desperta do desânimo? Porque você está desanimado por alguma coisa que é pessoa que fez contra você. Deixe-me te dizer uma coisa: o diabo é ódio, Deus é Deus, Deus é amor. Agora escuta, entre Deus e diabo, entre amor e ódio, o amor faz mais do que o ódio. Se o amor faz mais, se o ódio vai longe contigo, o amor vai mais longe por você. Você no pecado, o amor de Deus foi e te alcançou. Desperta. E você sabe que você já teve sonhos. Você sabe que você já falou. Você já acreditou. Hoje alguém tem que despertar. As redes sociais estão a distrair algumas pessoas. As redes sociais é para muita gente, mas não é para toda a gente. Há algumas pessoas que não foram feitas para serem distraídas com redes sociais, porque há algo maior que eles carregam e tem que dar vida por isso, tem que dar tempo nisso. A jumenta está a falar contigo. E sabe por que a jumenta está a falar contigo? Porque você não ouviu Deus. A primeira vez em sonho não lhe ouviste, em visões não lhe ouviste, pelo anjo não lhe viste. Então ouve agora a tua, não é teu pastor, ouve agora a tua jumenta. Ela
alguém que não foi feito para falar o que está a te falar, e só está a te falar o que está a te falar, porque você tem que despertar. Diga comigo, a jumenta tem algo a dizer. E o que ela tem a dizer? Desperta. Em segundo lugar, o que é que a jumenta tem a dizer? Em segundo lugar, diga comigo, não sou eu tua jumenta. Não sou eu tua jumenta. E olha só o que a jumenta disse. E eu gostei disso. A jumenta está a ir com o vidente, no caminho do vidente, até surgir o anjo. E agora a jumenta toma o caminho dela. E o caminho dela não é o caminho do profeta. O caminho dela é fugir do anjo. O caminho da jumenta não é o caminho do profeta. Não é o caminho que você traçou para você. Ela está a fazer uma GPS. Quando você erra o caminho, o GPS faz o quê? Faz o quê? Um ajuste de rota. Como você está aí na rota errada, ele faz um ajuste. A jumenta está a corrigir a rota. E ele bateu 3 vezes. Primeiro, quando a jumenta fala, ele faz o quê? Ela faz o quê? Ela faz o quê? Te desperta. Segundo, quando a jumenta fala, ela te repreende. Escuta, repreensão. Quem te repreende te ama. Fica em pé. Quem te repreende te ama. Vou repetir. Quem te repreende te ama. Quem não te ama te deixa errar, te deixa ir. Essa é a introdução. A próxima, nós vamos pular. Quando eu digo nós vamos pular, a série é o ordinário se move com o extraordinário. Se você não se cansar da vida comum, escuta, terminei, escuta. Tem pessoas tipo eu que doença não é para ela. Eu se ficar doente de verdade, é que Deus vai ter que me falar. Escuta, falei doença, isso é alguma coisa? Falei doença, tem pessoas que doença não é para ela. Agora eu vou falar de outra pessoa que não sou eu. Tem pessoa que pobreza não é para ela. E essa pessoa que pobreza não é para ela, ele não aceita o comum. Não aceita. Não, escuta. Não pense mal.
Tem níveis na vida. O dinheiro que tem um indivíduo chamado Chris Oyakhilome tem, aquela ali, não tem como, jamais, nem tem como morrer pobre. Ele não precisa de dinheiro. Quando tem aniversário dele, só o de presente que ele chega, vai acima de 2 milhões. Não é Kwanza, nem é moeda deles, Naira. Estou a falar dólar. São pessoas que têm dinheiro para dar nos outros. Então tu diz assim, tem pessoa que pobreza não faz, não entra. Posso continuar? Tem pessoa que feiticeiro não existe para ela. Vai vir como? Vai chegar como? Vai fazer como? Sabe por que eu estou a vos falar isso? Eu estou a desafiar cada um na área dele. Tem pessoa que milagre não é, sabe? Não, ele jejuou muito. Ele não jejuou, não jejua. O milagre que você vai ver é uma coisa terrível, mas não jejuou. Você não está entendendo? Estou a desafiar você, despertar você a não aceitar o ordinário, o comum. Estou a dizer, tem pessoas. Depois não vão me interpretar que eu falei todas as pessoas, porque estou a colocar a pessoa na fé dele, na crença dele. E a pessoa Papai Egin foi curado, não sei se é 1934 ou que lá, não sei lá quando é que foi, nem me lembro. 16 anos, disse até morrer, nunca tomou mais um comprimido. E a morte dele foi que foi dormir e morreu. Pessoa. E é isso que ele ensinava. E as pessoas lutavam. Ele dava o texto de provérbio. Todo mundo, os teólogos, como é que vai falar isso? Não sei o que. Mano! Cada jumenta, cada um vê o anjo dele. Os irmãos estão a me entender? Essa linguagem que eu estou a dizer são dimensões. É por isso que você vai ver pessoa que você vai dizer, essa aqui não bate bem. É mesmo, não bate bem mesmo de verdade, porque o dele não é o teu. O com ele não é o seu. Aleluia. Eu falei lá na CCS, que eu não aconselho ninguém, nem tem que fazer isso. Aliás, também não vai dar certo, porque não é. Eu fiquei 16 horas em oração ininterrupta. Não é porque 16 horas, não, 16 sem parar. É que loucura dele, cada um tem loucura dele. Loucura é eu te convidar para você fazer a mesma coisa. Escuta, para você não compreender, não entender mal. Sabe? É meu, porque você pode fazer mais do que eu sem 16 e só com 2 horas. Não tem a ver com horas, tem a ver com o padrão do indivíduo. Então, na minha loucura, como diz o William, né? Na minha praia, no meu mar você morre na praia. Não entra, você morre afogado. Na minha, na beira já morreste. E na tua também é a mesma coisa que eu. Aleluia. Eu estou a preparar a mente de algumas pessoas, o espírito de algumas pessoas, para alinhar o ordinário com o extraordinário. Quando você se cansa de orar,
Se cansou porque eu ainda não vi nada, é porque você ainda precisa aprender um pouquinho mais com esse jumento. Porque esse jumento vai te ensinar que é uma dimensão de orar, que é orar até ver, que é orar até acontecer. É isso, essa é a dimensão que estou. É orar até acontecer. Orei, não aconteceu nada, estou a orar. Orei, não vi nada, estou a orar. Orei, não falaram nada, estou a orar. Orei, Deus não falou nada, estou a orar. Orei, Deus não mostrou nada, estou a orar.